Olá, amigos do convempregar.com que nos assiste através das mídias sociais. O tema do nosso vídeo hoje é Sendo Testemunhas no Mundo Sombrio. Sendo testemunhas no mundo sombrio. E para ajudar a nós entendermos um pouco como é ser testemunha num mundo sombrio, eu trouxe alguns brinquedos, Alguns brinquedos que vão nos ajudar a ilustrar como que uma testemunha de Deus tem que se comportar neste mundo sombrio. Em especial, nós vamos utilizar aqui esses dois bonequinhos para representar as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, o Senhor diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas duas testemunhas têm a obrigação de, num período futuro, que a Bíblia chama de a grande tribulação, testemunharem de Deus para este mundo sombrio. Você imagina, o mundo em que nós vivemos é um mundo difícil. Imagina quando chegar a grande tribulação, porque o Senhor Jesus Cristo falou que nunca houve tempo igual como vai ser nos dias da grande tribulação. Parece difícil acreditar, né? Mas este mundo ainda vai ficar pior. O que chama a atenção dessas duas testemunhas é o poder que elas têm. Elas têm poder para descer fogo do céu e elas têm poder para fazer parar de chover. Poderes esses semelhantes ao profeta Elias, representado aqui por esse boneco, tá certo? E durante esse período, na grande tribulação, essas duas testemunhas também, elas estarão vestidas de pano de saco. O pano de saco, ele tem um significado triplo na palavra de Deus. Primeiramente, a pessoa que se veste de pano de saco é porque ela está triste. Em segundo lugar, quando a pessoa que se veste de pano de saco é porque ela quer mostrar que ela é humilde, que ela está disposta a se humilhar. E em terceiro lugar, e não menos importante, é sinal de arrependimento. Veja como que essas duas testemunhas, só na maneira de se vestirem, já estarão afrontando o mundo no futuro. Muitas vezes a gente pensa que a maneira da gente se vestir não fala nada sobre a gente, mas isso é mais uma mentira de Satanás. A maneira como nós nos vestimos pode falar de onde nós somos, pode mostrar a nossa profissão, pode mostrar, o nosso estado espiritual, a nossa alegria. Então a maneira de vestir é muito importante. E Deus veste essas testemunhas de maneira já para afrontar o mundo. Tristes no futuro, por causa do pecado que tem dominado este mundo. E as pessoas não querem se entristecer com o pecado. Nós vivemos em dias em que nós temos sido entristecidos pelo pecado. Essa tem que ser uma característica das testemunhas de Deus no presente. As testemunhas de Deus no futuro, apontarão para essas três coisas que nós acabamos de falar. Entristecidos por causa do pecado, a necessidade de se humilhar, a necessidade de arrependimento. Mas não vai ser a primeira vez que as testemunhas de Deus estão apontando para isso. No passado, poderia dar vários exemplos, mas eu gostaria de lembrar e voltar ao nosso amigo Elias, profeta Elias, que viveu há 600 anos antes do Senhor Jesus Cristo. O profeta Elias foi uma testemunha de Deus, e quando ele testemunhou de Deus, ele fez parar de chover. Mas o interessante é que a chuva parou por causa do pecado, porque Acabe tinha afastado a nação de Israel de Deus, e por causa do pecado, Deus estava punindo aquela nação. Mas depois de um certo tempo, Deus mandou Elias se encontrar com Acabe. E quando Elias se encontra com Acabe, em 1 Reis, no capítulo 18, Acabe fala bem assim para Elias: Ah, você é o perturbador de Israel? Ou seja, ele estava acusando a testemunha de Deus de estar perturbando a nação. Mas quem perturbou o Israel não foi o profeta de Deus, foi Acabe, que afastou a nação de Deus por causa do seu pecado. E assim existe esse confronto entre aqueles que testemunham de Deus e com as pessoas que vivem aqui no curso deste mundo. Eu ainda me lembro de Ló. A Bíblia nos afirma, Pedro nos fala que Ló era afligido por causa do comportamento pervertido de pessoas que não tinham moral. E agora que eu falei sobre testemunhas que virão no futuro, testemunhas que nós já tivemos no passado, dei o exemplo de Ló para nós. Como nós
cristãos, como nós, testemunhas de Deus, estamos vivendo nos dias de hoje? Com essa arte fraudulenta, com uma educação distorcida, com uma política distorcida, né? E muitas vezes até falsas igrejas proclamando, né, inverdades. Como que o cristão, como que as testemunhas de Deus vão se sentir nos dias em que nós vivemos? Meu querido, não vai ser diferente. Assim como as testemunhas do futuro ficaram entristecidas, nós também vivemos hoje entristecidos com todo o pecado que nos sufoca, com toda essa cultura pervertida que nos sufoca. Assim como Ló, que a Bíblia não afirma, né, que ele vivia onde? Ele vivia em Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que as práticas daquela cidade se tornaram adjetivo para as práticas que os homens querem tornar normal para os dias de hoje. E nós, como cristãos, temos que apontar para o caminho da verdade. E olha, quero dizer para você que a solução não está na educação. A solução não está na legislação. A solução está na palavra de Deus. A solução é o Senhor Jesus Cristo. A solução é o amor de Deus, que nos deu o Senhor Jesus Cristo, para que morrendo na cruz, pagasse pelo meu pecado e pelo seu pecado. A solução é o Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós devemos botar a nossa confiança. Lembremos que em João, no capítulo 17, quando ele fez a oração sacerdotal, que ele já estava se preparando para subir para Deus, ele não disse para Deus, para salvar, né, o mundo. Ele falou: quero que você guarde aqueles que têm confiado, aqueles que têm ouvido, aqueles que têm crido na minha palavra, aqueles que são cristãos, porque cristão é quem segue o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos finalizar voltando para as nossas duas testemunhas. Sabe o que aconteceu com essas duas testemunhas quando elas cumpriram o testemunho delas aqui na terra no período futuro? Elas foram mortas. Elas foram mortas. E sabe o que aconteceu? As pessoas do mundo ficaram felizes, eles deram festas, eles se alegraram, eles mandaram um presente e por 3 dias e meio não deixaram sepultar as testemunhas. E muita gente pensou: Deus perdeu. Mas, meu amigo, Deus nunca perde. Após 3 dias e meio, as testemunhas ressuscitaram e elas foram para junto de Deus. E isso vai acontecer brevemente com a igreja. A igreja vai subir. A igreja vai ser arrebatada, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. E o mundo vai se alegrar com isso. Porque nós, assim como as testemunhas, assim como os profetas do passado, nós perturbamos este mundo por não deixarmos que o pecado vá crescendo, crescendo indefinidamente. Porque a igreja ainda é o sal da terra. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.